Por exemplo, o versículo 22. Faz para si cobertas, veste de linho fino e de púrpura. A minha mãe, eu lembro que quando nós éramos pequenas e ia para a igreja, e às vezes a gente andava, nem sempre tínhamos carro, né? Andávamos longe para ir para a igreja. E ia 2 vezes, viu? Escola bíblica, escola dominical e à noite. Às vezes à noite a gente tinha carona, ou estava frio, não dava para ir, mas a gente era constante as 2 vezes. Sempre participando de todas as atividades da igreja. E a minha mãe sempre cuidando de nós. A maior parte do tempo, irmãos, a minha mãe cuidou e teve presente. Meu pai sempre teve trabalho longe, viajando, distante. E minha mãe sempre constante na sua fé, perseverante, nos educando. E olha, não era fácil não, sabe? Tinha uma irmã com outra do meio, não vou te contar, viu? Mas era palirada. Não? Não. Vamos pular, parece que ela é santinha. vamos pular. Mas a minha mãe, ela foi firme na sua fé, ela foi firme na nossa educação. E graças a Deus, estamos aqui no temor do Senhor, né? E eu fico muito feliz por isso. Agora o versículo 27, para a gente finalizar. Cuida do bom andamento da sua casa e não come o pão da preguiça. Irmãos, nunca vi a minha mãe com esse pão da preguiça. Nunca. Sabe, tínhamos assim, nós íamos dormir, minha mãe estava trabalhando. E a gente acordava e minha mãe estava trabalhando, então a gente pensava que minha mãe não dormia. Não era, Merce? Lembra disso? Quando eu era pequena, né? A gente achava que ela não dormia, porque ela ia dormir, ela estava na máquina. Acordava de manhã, ela estava na máquina, eu pensava, ela não dormiu. Você não dormiu, mãe? Dormi. Então, esse pão da preguiça nós nunca vimos. Minha mãe sempre foi uma mulher ativa, mantinha a casa em ordem, colocava a gente para trabalhar, né, Merce? A gente começou a crescer, ensinou a gente a cuidar de casa, a cozinhar. Eu me lembro de um bolo de nata que minha mãe fazia. Gente, aquele cheiro enchia a casa. E sabe que um dia, lá quando eu estive aqui, eu entrei uma vez no Pânico, quero chorar. Eu entrei no Pânico, nossa, estava com muita saudade da minha mãe. E quando eu entrei, eu senti aquele cheirinho de cookie. Quando o Pânico está fazendo cookie, aquele cheiro lembrou o bolo de nata da minha mãe. Gente, que coisa, olha, que saudade, que vontade de ter asas, como eu falo sempre para a Merce, eu já estou com uma vontade de ter asas para voar. E eu queria ter aquelas asas para poder voar e ver minha mãe. Aquele cheirinho de bolo de nata, eu nunca me esqueci daquilo. E a gente sempre viu, e esse versículo 27 tem tudo a ver com a nossa mãe. Sempre cuidadosa com o lar, sempre presente no lar, né? Ela nunca deixou nada faltar, dentro das nossas possibilidades, que nós nunca fomos ricos, mas nós fomos sempre bem cuidadas. Minha mãe sempre acompanhou a gente na escola, sempre cuidando, indo nas reuniões, sendo participativa. E outra coisa que eu lembro muito, eu não sei se você lembra, Merce, lembra que nós tínhamos uma devocional, mãe, de criança que chamava Horinhas com Deus? E aí antes da gente dormir, a minha mãe lia. Aí nós fomos crescendo, quem já aprendia a ler e aprendendo a ler, ela dava pra gente ler. Lá tinha um versículo bíblico e uma oraçãozinha. Então, eu queria falar sobre Débora, porque Débora, ela foi juíza em Israel. E Débora, ela tinha o improvável para ser uma grande líder. Ela não tinha as características de uma grande líder. No entanto, o texto da palavra diz que, na verdade, ela era esposa e mãe, mas ela era temente a Deus. Ela tinha muita fé em Deus. Então, Deus a levantou como profetisa. E através da vida de Débora, Deus governou Israel através da palavra profética. Deus falava diretamente, profeticamente com Débora, e Débora governou Israel com extrema sabedoria, porque ela era uma mulher de Deus e aquilo vinha de Deus para ela. Então, nós olhamos às vezes que Deus nos levanta e a gente eu vi esse exemplo dentro da minha casa, na intercessão, na oração. Eu sei que sempre quando eu me lembro das minhas histórias de infância, de juventude, eu lembro da intercessão da minha mãe. Eu lembro que algumas
muitas vezes eu entrava no quarto e ela estava ajoelhada orando, ela estava lendo a palavra, estava refletindo e meditando na palavra e orando. E eu assim, na fase de eu não querer ir para a igreja, ela falava, não, enquanto ela pôde, ela falava, você vai, porque ela cria num princípio que a palavra de Deus diz. Porque ela falava, criança, você vai, não vamos não, vai sem querer. Eu não quero, ela falava, vai sem querer. Porque a palavra de Deus diz que a criança deixada a si mesma, ela é levada à estultícia, à falta de sabedoria, né? Mas que a vara da disciplina conduz a criança no forjar de um caráter. Não é, hoje a nossa cultura traz muito que qualquer tapinha é espancar, mas não é espancar. Era uma disciplina e é uma disciplina que nós recebemos que era necessária e que trouxe frutos espirituais. Então, às vezes, eu tenho minhas conversas com Deus e as minhas orações e eu falo com Deus eu aprendi através da minha mãe, mas nessa paternidade de que eu não estou concordando com isso, Senhor, mas na tua soberania, como pai, eu aceito. E eu quero fazer a tua vontade. E eu sei que isso foi passado através de um exemplo de vida para mim. E isso ficou aqui, ó. Né? Eu falava para Deus, porque eu aprendi através da minha mãe, que a presença de Deus tinha que ser de uma forma que eu não conseguisse negar aquilo. E realmente Deus fez isso na nossa vida, como filhas, né? Nos forjou diante de Deus. Eu sou muito grata a Deus por isso. Sou muito grata a você, que você foi muito exemplo na minha vida. E exemplo de não desistir na hora que está deprimida, na hora que está triste, na hora que os problemas vêm. Mesmo quando você estava em depressão, você lutou pelos seus filhos, pela sua casa. E a gente vê que você se deixou usar como Débora. Débora se deixou usar por Deus. No critério humano, se vocês lerem a história dela em Juízes, no critério normal humano, ela não tinha as características para ser levantada sobre uma juíza em Israel, para governar uma nação, mas ela se colocou para que Deus a usasse. E ali foi um instrumento tremendo, e era uma mulher de honra, porque um dos generais de guerra, no momento de enfrentar uma guerra, um exemplo só, ele falou assim para ela, por causa do temor dela a Deus, ele disse para ela, eu quero que você venha comigo na guerra. Ela disse, eu vou com você, mas você vai dar honra a uma mulher para vencer a guerra? Porque naquele tempo, ele como general de guerra tinha que ter a honra e não uma mulher. E ela disse, você vai dar a honra a uma mulher de vencer a guerra e eu ser honrado e não você? Então olha a sabedoria dessa mulher, né? Claro que isso é diferente da nossa cultura hoje, mas naquele tempo seria humilhante para ele, como general na posição de guerra que ele estava, ele passar a honra para uma mulher. Então ela disse, vai você, porque o Senhor dos Exércitos disse que você vai vencer. E ele foi, por causa do comando dela como profetisa. Então nós vemos vários exemplos na Bíblia de mulheres que inspiraram através da fé. E eu fui gerada dessa forma. Nós 4 fomos geradas dessa forma. E a gente vê a promessa do Senhor. E hoje essa é a minha oração para mim e para minha família, de que a promessa do Senhor se cumpra naquilo que Deus determinou para nós como família. Amém. Amém.